Como posso nascer de novo? Foi uma pergunta feita por uma figura inteligente, religiosa e respeitada em Israel chamada Nicodemos. Ele havia acabado de ouvir enfaticamente, mas com amor, do Senhor Jesus, que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Esta conversa está registrada em João capítulo 3, e estes versículos que eu citei agora estão no versículo 13 e o versículo 7. Perplexo, ele se pergunta como era possível receber um segundo nascimento. Ele perguntou em João capítulo 3, versículo 4, pode um homem entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer? Simplesmente não combinava com o que Nicodemos sabia ser o ciclo de vida normal. Para ele, o indivíduo nascia e eventualmente morria. Fim da história. A visão espiritual de Nicodemos era limitada por sua compreensão do mundo em que vivia. Por não fazer sentido para ele, ele teve dificuldade em aceitar que o Senhor Jesus estava apresentando, o que o Senhor Jesus estava apresentando naquele momento para ele. Novo nascimento? Quantas vezes somos marcados por esse mesmo tipo de pensamento? Nossa sociedade está cheia de pessoas inteligentes e bem intencionadas que não aceitam a Bíblia e as boas novas nela apresentadas porque não se ajustam à lógica humana. Eles fazem perguntas como posso realmente confiar na Bíblia como a palavra autorizada de Deus? Muitos pontos poderiam ser feitos para apoiar a confiabilidade da Bíblia aqui, nesse vídeo, mas nenhum mais impressionante do que o fato de que o Antigo Testamento profetiza com impressionante precisão a vinda do Salvador ao mundo, que se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, descreve seu local de nascimento como Belém. Sua maneira de morrer foi descrita no Salmo capítulo 22, versículo 16. Até mesmo alguns detalhes envolvendo sua morte foram preditos em Zacarias capítulo 11, versículo 12. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. A palavra de Deus agora fala com você e diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. A Bíblia diz mais: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ela diz mais: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não é incrível que o eterno Deus do céu queira tão intensamente salvá-lo de seus pecados e do inferno? Mas um Deus amoroso me mandaria para o inferno? Você pode estar pensando ou perguntando. Talvez possamos fazer outra pergunta. Um Deus justo permitiria que um pecador culpado como você e eu entrasse em sua presença em um céu perfeito e puro? Temos um versículo solene em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que torna-se todo o assunto bem significativo. Ele faz uma pergunta que todos temos que responder. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A resposta simples e óbvia é que não tem como escapar. Pedro disse que fora de Cristo não há salvação. Não temos como escapar do juízo divino. Ele disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Se negligenciarmos a salvação de Deus, não haverá outra escolha a não ser sofrer desnecessariamente por nossos pecados no terrível e eterno abandono do inferno e depois no lago de fogo.
Como um ímpio poderia ser verdadeiramente perdoado por Deus? A Bíblia afirma que até mesmo o principal dos pecadores pode se apegar-se à promessa de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Paulo, que era o principal dos pecadores, disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Como pode ser essas coisas? Você está ou deve estar perguntando, e seria bom que você estivesse perguntando. Elas são verdadeiras porque o Deus que não pode mentir as falou. Como diz o escritor da carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Deus providenciou o perdão dos pecados pela morte de seu Filho Jesus Cristo. Por causa de seu sangue, se você confiar nele, depositar a sua fé, a sua confiança nele, você pode ter certeza absoluta de que possui o perdão dos seus pecados, está salvo e tem paz com Deus e sabe que a partir de agora nunca será abandonado no inferno ou no lago de fogo. Conforme a Bíblia, há apenas duas classes de pessoas no mundo hoje. Todos os homens ou são salvos ou perdidos. Os que são salvos sabem quando, onde e como foram salvos. Primeiro, descobriram que estavam perdidos. Quando uma pessoa é salva, esta experiência vem a ser o evento mais importante de toda a sua vida. Sem dúvida, o ser humano e os salvos tiveram muitas datas comemorativas e lembranças boas e ruins, mas a salvação, o dia da salvação, o momento da salvação é inigualável, pois ele nasceu de novo. Ele foi feito uma nova criatura, todos os seus pecados foram perdoados, o peso da sua consciência foi limpa, purificada. O pecador salvo troca de mestre e passa das trevas para a luz, da morte para a vida. Você pode perguntar: salvo ou perdido de quê? Uma pessoa não pode ser salva sem que esteja perdida. É impossível uma pessoa perdida ser achada sem saber do fato. Realmente é só quando a pessoa compreende que é perdida ou está perdida que sente um profundo desejo de ser salva. O Senhor Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar, note, buscar e salvar o que se havia perdido. Por que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las? Isto está em Lucas capítulo 9, versículo 56 e no capítulo 19, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo disse mais: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estas palavras do Senhor Jesus estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Você deve ter percebido que neste vídeo e nas leituras da palavra de Deus citadas aqui, em nenhuma vez Deus exige deste pecador perdido boas obras para ele ser salvo, jejum, oração, que ele faça a leitura da Bíblia, que ele confesse seus pecados ao padre, pastor, missionário, seus amigos, nem tampouco que ele caminhe de joelhos, percorrendo um longo caminho em uma procissão, nem que ele faça
promessas para Deus, que ele seja batizado, que ele faça parte de uma igreja. Nada disto. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Graça. Graça de Deus e fé do pecador. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Se você quer ser salvo, uma salvação que vem de Deus, que lhe dá segurança para si, e uma salvação que vale para a eternidade, você tem que seguir e agarrar e tomar posse desta salvação que vem de Deus e está e foi preparada pelo seu Filho na cruz. Ele não está na cruz. Não adianta se confessar diante de um crucifixo. Ele não está na cruz mais. Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois, ele subiu para o céu e de lá ele pode salvar pecadores que se arrependem dos seus pecados e creem nele como Salvador pessoal. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro